Voltei, então, ponto 4, trechos para análise. O planejamento participativo pretende ser mais do que uma ferramenta para a administração. Parte da ideia, que está antiguinho isso aqui, né? Que não basta uma ferramenta para fazer bem as coisas, dentro de um paradigma instituído. Mas é preciso desenvolver conceitos, modelos, técnicas, instrumentos para definir as coisas certas a fazer, não apenas para o crescimento e a sobrevivência da entidade planejada, mas para a construção da sociedade. Vamos até aqui. Então, existe dentro da gestão escolar dois, não sei se seriam institutos, mas existe aquilo que está instituído e o instituinte, que é a capacidade de mudança. Tá? Então, dentro da gestão, e eu vou colocar aqui em associação com a administração escolar. Tá? Então, nós temos o instituído, aquilo que está posto. Instituído é o que está posto. Tem que ser assim. Normalmente, o instituído é trazido por leis, diretrizes, normas em geral, né, políticas educacionais, programas. Beleza? Então, tem alguns procedimentos, algumas formas de organização e de atuação que não tem como ser diferente. Tá? A lei já determina. Agora, existe também o instituinte. O que é o instituinte? É o exercício da autonomia. É aquilo que nós podemos fazer para promover mudanças que são condizentes com o novo cenário, com o atual cenário. Então, o instituinte tem a ver com mudanças, as mudanças que são necessárias dentro da instituição, ok? Para fazer mudanças, nós precisamos de estudo, de pesquisa, nós precisamos de diagnóstico. O instituinte tem a ver com o dinamismo social e da educação, social e educacional, e tem a ver também com o exercício da autonomia da instituição. Exercício da autonomia. Agora, como nós queremos uma escola que funciona a partir do princípio da gestão democrática, aquilo que for instituinte, aquilo que nós tivermos que pensar para adequar, readequar, transformar, promover mudanças necessárias, atingir prioridades, enfim, deve acontecer de que forma? Participativa. É aqui que nós temos, então, a participação. Necessidade da participação para promovermos mudanças que sejam significativas e que sejam sustentáveis. Não adianta mudar e a mudança não permanecer. Né? O processo de mudança, vamos lá, vamos mudar. Aí cria-se aí tem todo um planejamento, um plano, um projeto, o projeto não dura. Então, quando a gente fala de participação, nós estamos preocupados aqui com mudanças, como temos falado, mas não faz sentido iniciar mudanças e não concretizá-las, não consolidá-las. Então, a mudança ela está sempre relacionada à sustentabilidade, por isso que a participação é importante. Porque quanto mais as pessoas participarem e se enxergarem dentro do processo, mais sustentável vai ser o plano, o projeto, a execução daquilo que se propõe a fazer. E, no caso, as mudanças tendem a se consolidar. Bom, continuando. Neste sentido, inclui como sua tarefa contribuir para a construção de novos horizontes, entre os quais estão necessariamente valores que constituirão a sociedade. Nas escolas, por exemplo, não basta que os professores isoladamente ou mesmo em conjunto definam como e com que vão passar um conteúdo pré-estabelecido, dando assim um caráter de só administração ao trabalho escolar. É necessário que se organizem para definir os resultados que pretendem buscar, não apenas em relação a seus alunos, mas no que diz respeito às realidades sociais,
e que, a partir disto, realizem uma avaliação circunstanciada de sua prática e proponham práticas alternativas para ter influência na construção social. Então, o Danilo Gandin está dizendo que o professor é um ator tão importante, que a preocupação dele não deve ser simplesmente, eu preciso alcançar esses objetivos, então eu preciso ensinar esses conteúdos e eu vou definir aqui junto com os outros professores como que nós vamos fazer isso, como eu vou organizar a prática educativa. Isso não basta, isso é pouco. O professor ele tem que ter uma preocupação maior, que é a preocupação política mesmo. O professor ele está preocupado em ter uma escola transformada que possa ser uma instituição que lute contra a desigualdade social, né? Então, é muito importante que o professor não participe de forma meramente no sentido de operar apenas aquilo que está posto, mas ele tem que também se preocupar com uma realidade. Qual é a realidade que eu quero? Então, quais são as metas, os objetivos maiores para a formação do aluno e para a construção de uma sociedade melhor? Então, nós vamos correr atrás desses objetivos maiores, dessas metas. Beleza. Um outro ponto aqui, ponto B, traz assim, ó. O planejamento participativo tem uma visão própria de participação. Ele nasce a partir da análise situacional que vê uma sociedade organizada de forma injusta. Injustiça esta que se caracteriza pela falta de participação. Neste contexto, participação não é simplesmente aquela presença, aquele compromisso de fazer alguma coisa, aquela colaboração, aquele vestir a camisa da empresa, nem mesmo a possibilidade de decidir alguns pontos esparsos e de menor importância. Participação é aquela possibilidade de todos usufruírem dos bens, os naturais e os produzidos pela ação humana. Ao mesmo tempo, ficou clara a falta de ferramenta de planejamento que pudesse contribuir para um esforço nesta direção. Então aqui é uma análise contextual, tá? Então, onde falta um planejamento que esteja preocupado com a participação, realmente não participar no sentido, porque vejam, o trabalhador ele participa da produção de um produto, mas ele não usufrui, não é? Aquela música do Zé Ramalho, né? Então a pessoa ajudou a construir a escola, mas o filho não usa a escola. Não adianta. Nós precisamos de uma participação que seja completa. Então eu participo da construção, da execução e eu usufruo, que é o que o Celso Santos Vasconcelos diz. Então num dos slides aqui nós vimos, o sujeito ele participa de todo o processo e ele também usufrui do resultado positivo, né, dos benefícios. Então, participação no planejamento participativo inclui distribuição do poder. Isso aqui é muito importante, tá, gente? A participação não é simplesmente algo burocrático e não é também simplesmente um vestir a camisa. É distribuição do poder em todos os sentidos. Todas as pessoas vão ter um pouquinho do poder para dar suas opiniões, para discutir, para oferecer estratégias, para tomar decisões, para executar e avaliar e para usufruir. Beleza? Participação, então, é diferente de gerência, não é? Inclui possibilidade de decidir na construção não apenas do como ou do com o que fazer, mas também o do o que e do para que fazer. Então, em vez de simplesmente discutirmos como nós vamos fazer, nós também, ou com o que nós vamos fazer, então quem participa também pode e deve decidir conjuntamente o que nós vamos fazer e finalidades. Para que fazer isso? Além disso, o planejamento participativo contém técnicas e instrumentos para realizar essa participação. Lembra que nós vimos? Ele deve ocorrer de forma sistemática, não é de qualquer jeito. Não basta reunir pessoas e todo mundo, cada um da sua ideia, não. Deve existir uma forma organizada e sistemática. O que mais? Bom, aqui, gente, eu falei de gerência, né, nesse slide. Então, gerência é diferente de participação. Gerência o líder é um gerente, ele fala, eu preciso disso, disso, disso e disso, e as pessoas só reproduzem aquilo que está sendo ordenado.
Então existe o gerente, ele controla o comportamento das pessoas, controla as respostas e as possibilidades. Por isso que gerência é diferente de participação. Na gerência, o sujeito fala, ó, é o seguinte, nós temos essa realidade, nós precisamos resolver esse problema para essa finalidade. Como nós podemos fazer? E aí todos vão pensar, como nós vamos fazer? A participação plena que se busca, que teria caráter emancipatório, é aquela em que o sujeito também está ali ajudando a pensar o que nós vamos fazer, não apenas com o que e como, o que nós vamos fazer e para que nós vamos fazer isso. Ele participa de toda a idealização daquilo que se pretende. Níveis em que a participação pode ser exercida, gente. Olha que interessante, ó. Níveis em que a participação pode ser exercida. A gente tem aqui o nível de colaboração, é o nível mais frequente na prática concreta hoje. Embora não se possa chamar verdadeiramente de participação a esta prática. É o nível em que a autoridade chama as pessoas a trazerem sua contribuição para o alcance do que esta mesma autoridade decidiu como proposta. Então, é um nível bem raso de participação. Existe o nível de decisão, vai além da colaboração e tem uma aparência democrática mais acentuada. O chefe decide que todos vão decidir. Então, veja, o chefe, o gerente, ele fala, ó, todos vão poder opinar, decidir. Leve, então, algumas questões a um grande plenário ou a alguns grupos e manda que todos decidam. Em geral, são decididos aspectos menores, desconectados da proposta mais ampla. É como se eu falasse assim, ó, que vai ter festa eu já decidi, mas como vai ser decorado agora vocês vão resolver, entenderam? Então, os aspectos secundários apenas podem ser decididos pelo grupo. O principal já foi resolvido. Então, nós teríamos aí um nível de decisão. Já há uma participação um pouco maior. E o nível de construção em conjunto, esse é o nível que nós temos que ativar, vamos dizer assim, fazer virar realidade, né? Esse nível de participação. Trata-se da construção em conjunto. A construção em conjunto acontece quando o poder está com as pessoas. Então, nesse nível aqui, nós temos distribuição do poder. Distribuição do poder. As pessoas estão com o poder e elas vão decidir algo muito importante. Aí se pode construir um processo de planejamento em que todos, com o seu saber próprio, com sua consciência, com sua adesão específica, organizam os seus problemas, suas ideias, seus ideais, seu conhecimento da realidade, suas propostas e suas ações. Todos crescem juntos, transformam a realidade, criam o novo, em proveito de todos e com o trabalho coordenado. Só lembrando que o planejamento participativo requer duas coisas muito importantes. Primeiro, que é a responsabilidade. Então, as pessoas devem ser responsáveis para assumir aquela tarefa, tem que oferecer, por exemplo, o máximo de si e assumindo responsabilidades, ou seja, se comprometendo com os processos, com as etapas, e se dedicando para que aquele processo de planejamento seja um processo realmente satisfatório. E também as pessoas precisam ter conhecimento. Então, quanto maior for o nível de conhecimento das pessoas que estão participando, melhor é o resultado do planejamento. Então, é muito importante isso, ter concepções adequadas, ter conhecimento sobre educação, a pessoa conhecer sobre sociologia, filosofia, políticas públicas, estar atualizado com relação às políticas públicas, tudo isso, conhecer legislação, conhecer muito bem o cenário local ali, ter estudos, não é de forma intuitiva, ter em mãos estudos significativos. Então, a pessoa ter conhecimento é fundamental para que a gente possa ter um processo rico de planejamento. Bem, eu vou colocar aqui uma observação. Será que vai pegar aqui? Por aqui embaixo, então. Observação. Por que, por exemplo, na educação tecnicista não se falava em planejamento participativo e tudo mais? Se nós temos a ideia de escola-empresa ou uma escola muito influenciada por
teorias administrativas, como aconteceu no tecnicismo, o diretor é um gerente. Então, nós temos dentro dessa escola um processo de gerência muito forte. O gerente serve para quê? Para fiscalizar, para ordenar, para ver se as pessoas estão cumprindo os planos que foram produzidos já numa instância por especialistas. Então, ele é um fiscal. A gerência, no caso aqui no papel do diretor, às vezes do próprio pedagogo, do coordenador, né, é exercida a gerência. E a gerência quer o quê? A gerência quer eficiência. É isso que ela deseja, eficiência. Então, nós temos que garantir eficiência. A eficiência é garantida, ela é comprovada a partir de números. Quando eu tenho que ter números favoráveis, existem parâmetros. Então, alcançou os números, beleza, mostrou eficiência. Não alcançou, não tem eficiência. Então, os planos vêm de uma instância superior. Especialistas decidem o que deve acontecer dentro da escola. Os professores, por exemplo, são meros operadores dentro do sistema. E por que existe esse processo sem participação? Porque para esse pensamento aqui, que vem das teorias clássicas da administração, excesso de subjetividade não garante eficiência. Então, se todo mundo quiser falar como deve ser, nós não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos garantir eficiência. Então, um especialista já define como deve ser o processo educativo e as pessoas que estão na escola vão apenas executar, operar. No entanto, como nós sabemos que o Brasil é um país com muita diversidade, as escolas apresentam realidades diversas, o especialista não tem conhecimento do que realmente acontece nas comunidades. Quem tem esse conhecimento são as pessoas que estão dentro da comunidade. E até mesmo para que elas não estejam ali trabalhando de forma alienada, né, de forma autômata, nós precisamos fazer com que elas estejam incluídas em todo o processo de planejamento. E como eu incluo? A partir de um mero nível de colaboração? Não. De decisão? Não. A partir do nível de construção em conjunto, distribuindo poder, tá? Ok. Planejamento participativo, gente, com base no Marcelo Soares Pereira da Silva. Olha lá, num estudo feito aí por Marcelo Soares Pereira da Silva. Então, nós teríamos o planejamento tradicional ou normativo, o planejamento estratégico e o planejamento participativo. Olha a diferença que faz aqui, ó. Qual que é a preocupação com o planejamento, né? O planejamento, gente, ele se desenvolveu, como eu falei para vocês, dentro das teorias administrativas. Foi no campo do trabalho que surge essa ideia de planejar. Por isso que nós temos o planejamento tradicional ou normativo, estratégico, e depois, a partir de uma releitura disso dentro da escola, que nós vamos chegar no planejamento participativo. Hoje o planejamento participativo ele já está no mundo empresarial também. Mas dentro da escola, por muito tempo, não existiu, então, planejamento participativo. Então, essas teorias sobre planejamento vêm das teorias administrativas, das teorias empresariais, né? Então, o planejamento ele vai assumindo uma centralidade muito importante, né, no funcionamento da instituição. Aqui a gente tem planejamento tradicional ou normativo, perspectiva em que o planejamento é definido como um mecanismo por meio do qual se obteria o controle dos fatores e das variáveis que interferem no alcance dos objetivos e resultados almejados. Então, esse planejamento tradicional normativo ele existe para ter controle absoluto de todo o processo. Ele assume um caráter determinista em que o objeto do plano, a realidade, é tomada de forma estática, passiva, pois, em tese, tende a se submeter a mudanças planejadas. Então, se eu tenho, por exemplo, essa concepção de realidade como estática, né, passiva, basta uma opinião apenas sobre essa realidade, o que é qualidade, como deve ser essa realidade, e pronto, ela já está definida e nós temos que agora executar um plano. É diferente de quando nós concebemos a escola como uma instituição muito dinâmica e que sofre muitas influências o tempo todo e que agrega ali dentro dela pessoas de culturas diferentes, muita heterogeneidade. Não dá para nós termos essa concepção da realidade como sendo algo estático, né? Ela é muito dinâmica. E a partir do momento que nós consideramos esse dinamismo, a gente precisa ouvir as subjetividades,
a diversidade cultural presente para nós entendermos melhor esse caráter dinâmico e multicultural. Aqui no planejamento estratégico, por exemplo, determinação do propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, estratégias, metas, ações, com foco em priorizar a alocação de recursos. Trata-se de análise sistemática dos pontos fortes e fracos da organização, inclusive com a descrição das condições internas de resposta ao ambiente externo e a forma de modificá-las com vistas ao fortalecimento dessa organização. Então, você percebe que está bem relacionado à forma como as empresas se preparam para realizar suas funções, né? Bom, e o planejamento participativo não possui um caráter meramente técnico, instrumental, na medida em que ele parte de uma leitura de mundo crítica que apreende e denuncia o caráter excludente de injustiça presentes em nossa realidade. As teorias anteriores é assim, nós vamos planejar porque a gente quer que a empresa dê lucro, a gente quer que os processos estejam muito bem organizados, né? Tem um caráter muito instrumental. No caso do planejamento participativo, é assim, o mundo é um mundo de desigualdades, de injustiças, de falta de participação, em que muitas pessoas estão caladas, simplesmente tendo que aceitar aquilo que oferecem a elas em termos de direitos e de possibilidades de exercício da cidadania. E nós precisamos mudar esse cenário. Então, quando a gente fala de planejamento participativo, nós estamos falando de justiça social. Por isso que nós falamos lá atrás que planejamento participativo é um valor. É um valor. Eu quero que o planejamento seja participativo porque eu quero mudar o mundo, porque eu quero que as relações sociais sejam relações baseadas em equidade, em participação ativa, em que todos possam exercer seus direitos, em que todos possam apresentar seus desejos. Não se trata simplesmente de eficiência, de fazer com que a escola atinja números, fazer com que o plano tenha um caráter instrumental. Vai muito além disso. Por quê? Porque é um valor. Beleza? Legal esse trabalho aqui nessa organização do Marcelo Soares Pereira da Silva. Então nós temos a tabela aqui, tá? Dentro das formas mais tradicionais de planejamento, a decisão sempre vem de um centro, né? Por outro lado, quando a gente fala de participação, eu só vou complementar aqui. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Nós já vamos resolver exercícios daqui a pouco. Bom, eu acho que não tem muito o que falar, né? Essa coluna, ela já traz as características. Então, nós queremos, só para fazer uma síntese aqui, e depois nós resolvemos exercícios. A partir do planejamento participativo, a gente quer justiça social, nós queremos mudança, transformação, nós queremos desalienar as pessoas, fazer com que elas sejam parte do processo. Dessa forma, nós estamos também eliminando resistências, né? Há uma preocupação com a construção de um projeto coletivo que busca sempre o bem comum, apesar de todos os conflitos e contradições que podem acontecer durante o processo de planejamento, ok? E a legislação é também favorável ao planejamento participativo. A gente vai ver isso, por exemplo, na LDB, quando ela valoriza o princípio da gestão democrática, que deve estar presente dentro das escolas, da organização escolar, e também quando fala da importância, do dever, na verdade, do professor de participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, e quando fala também da necessidade de participação dos pais, da comunidade, nos processos de planejamento dentro da escola. Um órgão que é muito importante, porque nós falamos que o planejamento ele deve acontecer de forma sistematizada, não é? Aqui houve uma ênfase no papel do professor, que aprende, né? O professor está o tempo todo aprendendo, quanto mais ele participa, mais ele aprende. Mas os outros atores que participam do processo de planejamento também aprendem, os pais, os alunos, os funcionários. E existe um setor dentro da escola que é muito importante e tem que existir de forma organizada para que essa cultura democrática se estabeleça e as participações aconteçam. Não que vai acontecer só dentro desse órgão, vamos dizer assim, desse setor, mas ele é importante, que é o conselho de escola. Então a escola que tem um conselho de escola bem definido, ela está ali mostrando que ela valoriza a gestão democrática na prática, porque é onde as pessoas se reúnem, é onde as pessoas discutem N situações. Mas nós podemos ter também realização de assembleias, inclusive assembleias mirins entre as crianças, associação de pais e mestres, reuniões de professores e dentre outros eventos, tudo bem?
Bom, eu vou encerrar essa aula e eu já volto para nós resolvermos exercícios.